Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui juntos para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje é um tema assim muito especial para mim. Ele vibra no meu coração. É o tema da segunda vinda de Cristo a esse mundo. Jesus voltará? Será que a Bíblia realmente fala com clareza da segunda vinda de Jesus? Eu queria saber mais sobre esse assunto. Aliás, esse é um tema que a nossa equipe extraiu dos pedidos que vocês fazem. Muita gente, quando eu vi lá a lista dos temas que pedem, eles colocaram um comentário. Muita gente pede, colocaram um parênteses assim, sobre a segunda volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. É um tema assim que muita gente quer conhecer sobre ele, então vamos estudar sobre isso. Quando Jesus vai voltar? Como será a segunda vinda de Jesus? O que acontecerá nesse dia? Será que a segunda vinda de Jesus é uma certeza ou é uma ilusão? Algo a se desejar ou algo a temer? Uma promessa ou uma ameaça? A segunda vinda de Cristo. Esse é o assunto de hoje. Então, corre agora, pegue a sua Bíblia, porque eu vou citar várias passagens, nós vamos estudar a Bíblia assim de ponto a ponto aqui. Vou mostrar para você dentro das Escrituras sobre esse tema, como vocês pediram. E chame outras pessoas também para participarem desse estudo agora. Chame a sua esposa, seus filhos. Faça desse momento um culto de família. Quando eu citar a passagem aqui, abra também, confira, instrua a sua família na palavra de Deus. Estude a Bíblia Sagrada. E já que eu falei de estude a Bíblia Sagrada, eu me lembro de uma coisa legal aqui, é que a plataforma Bíblia Comentada está com um presente agora esse mês. A nossa equipe resolveu dar de presente, e eu concordei, para todos os novos alunos da Bíblia Comentada, o livro Maria Madalena, a verdadeira história que eu escrevi. Eu me apaixonei pela história de Maria Madalena, foi uma pesquisa árdua que eu fiz aqui, no texto grego, na patrística, nas fontes judaicas da época, para descobrir quem foi essa mulher Maria Madalena. Será que ela realmente foi uma amante de Jesus, como alguns dizem, esposa secreta de Jesus? Será que essa é uma verdade que o cristianismo tentou esconder? O que nós podemos aprender da vida de Maria Madalena? Esse livro eu vou autografar e vou mandar para sua casa em qualquer lugar do Brasil, de graça, se você assinar a Bíblia Comentada nas modalidades Premium ou Anual, tá bom? Só nessas modalidades. Agora corra, porque é apenas enquanto durarem os estoques. Aí você pode falar, Rodrigo, mas onde é que eu consigo isso? Fica tranquilo, porque aqui nesse vídeo você já tem embaixo um link que a Laura deixou aí, onde você pode se inscrever. Na plataforma Bíblia Comentada, o que você vai encontrar lá? Você tem curso de grego, curso de hebraico, curso de finanças à luz da Bíblia, uma tremenda biblioteca de comentário bíblico. A maior parte das aulas sou eu que dou, mas há outros teólogos e teólogas também que participam ali, especialistas. Então, olha, é uma biblioteca, é uma faculdade de teologia que você tem aí na plataforma. E além de estar beneficiando a si e à sua família, você sabe que quem adquire a Bíblia Comentada em qualquer modalidade está ajudando em causas sociais muito sérias, porque hoje é a Bíblia Comentada que ajuda. Uma ONG que nós temos aqui em Engenheiro Coelho, já ajuda com bolsa de estudos, já ajuda na manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica, que é muito caro manter um museu, a aquisição de novas peças, os estudos arqueológicos que fazemos, levar a equipe para escavação, tudo isso é mantido pela Bíblia Comentada, sabe? Os detalhes técnicos que temos ali para manter as peças. Então você adquire cultura bíblica para si, que de outra forma você precisaria fazer 4 anos de teologia. Além de adquirir cultura bíblica para si, você está ajudando a manter o Museu de Arqueologia Bíblica, está ajudando também em projetos sociais que nós temos e ainda está conhecendo a palavra de Deus, tá bom? Então, enquanto durar o estoque, quem assinar no Premium ou no Anual vai ganhar Maria Madalena, a verdadeira história. Mas só em território nacional. A gente só pode mandar aqui dentro do Brasil, tá bem? Bom, vamos lá. Começando, o dote ele paga quando ele morre na cruz do Calvário, na sexta-feira. E a preparação da casa, na casa do Pai, onde tem muitas moradas, é realmente para onde ele vai nos levar quando ele voltar. Então aqui tem a promessa da volta de Jesus. Quando o Senhor ressuscitou e passou com os discípulos aí algumas semanas antes de ascender ao céu, de subir ao céu, ele ainda deixou mais uma promessa
para os discípulos por ocasião da sua ascensão. Ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Então preste atenção, Jesus estava de carne e osso, porque depois de ressuscitado, Jesus manteve o corpo cárneo. Tanto é que o Tomé podia colocar as mãos nas feridas dele, apalpá-lo, verificar. Maria Madalena, vamos falar da Maria Madalena, né? Quando Jesus ressuscita, ela pega a perna de Jesus ali, como se pudesse impedir o corpo dele de ir. Então Jesus não estava uma fumacinha, um fantasma, ele estava de carne e osso. E foi assim que Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu corporeamente nas nuvens, uma nuvem o encobriu. Aí, o que acontece? E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então aqui eu já aprendi um detalhezinho sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus será do modo como foi a ascensão de Jesus. Então, se Jesus subiu ao céu com um corpo glorificado, então ele voltará com um corpo glorificado. Se ele subiu e uma nuvem o encobriu, então ele também virá nas nuvens. Se a subida de Jesus para o céu foi algo histórico e literal, não foi simbólico, então a segunda vinda de Jesus também será algo histórico e literal, não será simbólico. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Já que falou dessa questão das nuvens, Apocalipse 1, verso 7 também diz isso. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Algumas coisas desse versículo do Apocalipse 1, verso 7. Em primeiro lugar, eis que vem com as nuvens. Deixa eu explicar essa expressão para vocês. É interessante que quando você lê no grego, eis que ele vem com as nuvens, tem ali a preposição metá. É diferente de outras passagens que fala que Jesus vem apenas sobre a nuvem. Não é epi, ele não vem sobre as nuvens, ele vem em nuvens, com elas, envolto nelas. E é interessante que essa imagem de um ser que vem envolto em nuvens só é aplicada a Deus. Somente aplicada a Deus. É Deus que está envolto em nuvens para que a sua glória não ofusque aqueles que estão contemplando a sua presença. Então Jesus aqui está sendo declarado como divino. É diferente de falar que ele vem sobre as nuvens. Aqui ele não vem sobre as nuvens, vem com as nuvens. Então, como eu falei, parece uma coisa pequena, mas é uma expressão técnica importante. Ele vem com as nuvens, não apenas sobre elas. Haverá um texto de Mateus 24 que fala que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. Epi, em grego, sobre as nuvens. Tá certo. Mas aqui João tomou cuidado para falar que, além de vir sobre as nuvens, ele também vem envolto em nuvens. Ou seja, vai ser uma glória tão grande que as nuvens vêm ali como se fosse quase assim, filtrando um pouquinho aquele brilho, de certa forma. Mas fique tranquilo, não significa que a gente não vá ver Jesus, nós vamos vê-lo sim. Tanto é que aqui fala, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então João está querendo dizer o seguinte, que o fato dele vir com as nuvens é exatamente o que propicia nós podermos vê-lo. Porque senão nós não conseguiríamos enxergá-lo. O brilho seria tão grande da sua glória que nós ficaríamos cegos e derreteríamos. Tanto é que o anticristo vai ser assim destruído. Pedro fala, né? O Senhor virá e vai destruir o anticristo com o resplendor da sua vinda. O resplendor da sua vinda. Então, até o diabo não vai aguentar. Então, para que nós possamos vê-lo na sua glória, essa glória vai ter que ser ali, de certa forma, coberta
de nuvens para que possamos contemplá-lo, na beleza da sua grandeza, da sua divindade. Olha que interessante Apocalipse capítulo... Ah, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também. Diz que todo olho o verá. Então dá a entender que será um evento universal. Todos verão a segunda vinda de Jesus. Não será algo secreto. Vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz assim: venho sem demora. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora. Então ele está vindo. Alguém fez uma conta que, se nós pegarmos as citações diretas e indiretas da volta de Jesus, você pode localizar na Bíblia toda, do Gênesis a Apocalipse, pelo menos 2.300 versos, passagens que aludem à segunda vinda de Jesus. Pelo menos 2.300 passagens bíblicas que de maneira direta ou indireta aludem à segunda volta de Jesus. Eu não chequei essa fonte, tá? Mas ela é replicada em vários livros que eu tenho aqui. Vamos ler uma outra passagem que ainda descreve o modo da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 30. E a Bíblia, o lindo dela é isso, porque o que um autor diz, o outro repete, mas complementa um detalhe que o primeiro não falou. Olha aqui Mateus capítulo 24, versículo 30. Quando fala da segunda vinda de Jesus, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Lembra que Apocalipse falou? E todo olho verá. Olha como é que a palavra de Deus é harmônica. Todo olho verá. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então Jesus não voltará apenas para o asiático, apenas para o africano, apenas para o latino-americano. Todo olho o verá. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha que interessante como a palavra de Deus, como eu falei com vocês, é importante estudar a Bíblia sempre pegando uma parte aqui e outra ali, porque elas vão se complementando e o quadro vai ficando mais amplo. Mateus disse apenas que ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aí João dá um detalhe a mais. Sim, ele virá sobre as nuvens, mas também envolto delas, com as nuvens, para que possamos contemplar a sua glória. E continua dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, algumas pessoas me perguntaram: Rodrigo, mas a Terra é esférica. Como é que a volta de Jesus vai ser vista de todas as partes do mundo ao mesmo tempo? Resposta: não sei. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não sei. Então estuda mais. Não é questão de estudar mais, é porque a Bíblia não revelou como se dará isso. E quando você crê no poder de Deus, na soberania de Deus, você reconhece que há coisas que a Bíblia revela, e essas são para nós, e há coisas que a Bíblia não revelou, essas são para Deus. Cabe a nós aceitar apenas como uma forma até inteligente de confirmar a nossa fé nele. Eu vou explicar para você. Às vezes, quando o carro dá um defeito, você leva no mecânico, ele fala assim: olha, esse defeito aqui eu acho que você vai ter que trocar uma pecinha ali. Aí o carro não vai mais dar o defeito. Tá, você troca a peça e o carro volta a funcionar tranquilo. Qual a informação que o mecânico lhe deu? Tem que trocar essa peça. Ponto. E se você obedece o mecânico, você confia nele, você vai lá e autoriza, ele paga para ele trocar a peça e beleza. Mas o mecânico não me diz por que a peça é original que é bom. Ele não fala quanto tempo a próxima vai durar. Ele não explica como é que ele abriu o carro e trocou a peça. Ele não explica isso. Ele só explica que a peça funcionou. Um outro exemplo ainda mais forte que eu poderia dar. Esses dias alguém estava me falando como é que um médico às vezes faz um transplante cardíaco e que é uma coisa tremenda, que a pessoa fica durante algum tempo sem o coração ali funcionando através de aparelhos. Ele tira o coração da pessoa e dá um choque para o outro coração funcionar aqui, né, bombear e tal.
que é uma coisa linda, e vai colocando o coração pulsando dentro ali e tudo mais. Aí a pessoa fala assim, olha, ele recebe do médico essas informações. Você é cardíaco, você tem que fazer um transplante de coração, senão você vai morrer, e você está na fila. E a boa notícia é que você já é o próximo. Então fique atento, porque a qualquer momento nós vamos ligar do hospital para você correr para cá, porque apareceu um órgão e nós temos que fazer o transplante rápido. Então evite viajar para o exterior, evite sair da cidade, que a hora que aparecer um órgão, nós vamos buscar você com uma ambulância na sua casa e você tem que estar aqui. Essas informações o paciente leigo tem. Agora, como é que o médico faz para abrir aqui, para mantê-lo vivo, tirando o coração doente, pegar o outro coração que estava no outro peito, colocar aqui, perceber que é compatível? Para saber tudo isso, você teria que ser médico cardiologista, o que você não é. Você tinha que passar 5 anos de estudo, fazer especialização em medicina, fazer cirurgia e tudo mais. Você não é e não tem pretensão de ser. Então, contente-se apenas com a informação que você, leigo, pode ter. A outra, que você não pode ter porque não é formado em medicina, deixe que o médico saiba o que está fazendo. Agora, a diferença dos dois exemplos que eu dei para a Bíblia é apenas a seguinte. Você pode, através dos estudos, se tornar um médico cardiologista. Você pode, através dos estudos, se tornar um mecânico. Mas você não pode, através de estudo algum, se tornar Deus. Então a analogia ela só vai até o ponto que o especialista dá algumas informações e esconde outras. Porque você não está preparado para sabê-las, não compete que você saiba. É ele que tem que saber, não você. Ele tem que saber como é que faz o transplante, não é você. Eu não preciso te dar uma aula de medicina antes de realizar a cirurgia em você. Ok? Então Deus também dá na Bíblia aquelas informações que nós leigos precisamos saber. Aquilo que não nos compete, Deus guarda consigo. E tem uma série de coisas que não nos compete. Por exemplo, eu não sei como é que Maria Virgem deu à luz a Jesus, como é que uma virgem consegue engravidar sem uma presença de espermatozoide dentro dela? Eu não sei, mas a Bíblia fala que Maria engravidou de Jesus sendo ela virgem, então eu creio. Eu não sei como é que o mar vermelho se abriu para o povo passar ali, mas eu sei que Deus tem poder para fazer isso através de um homem e o fez através de Moisés. E o povo passou, e ponto. Então, da mesma maneira que eu não sei como a cirurgia cardíaca foi feita, eu só sei que ela foi um sucesso e isso me basta, eu não sei como Deus operou os milagres da Bíblia, mas eu sei que isso foi um sucesso, me salva e isso me basta. Entendem? Então, da mesma maneira que Jesus fez milagres que eu não tenho explicação, de alguma forma ele será visto por todos na Terra, mesmo sendo um mundo esférico. Continuando, essa passagem aqui atrelada à segunda vinda de Jesus é uma esperança que vai mexer fundo no coração de muitos de vocês que estão me assistindo agora. Os mortos. Porque eu sei que a chance de eu estar falando para alguém que perdeu um ente querido recentemente é muito grande. Talvez você está lutando ainda, amargando um luto que você não conseguiu superar. Às vezes é de sua mãe, do seu esposo, de filho. Gente, eu nunca passei por isso, mas eu ouço quem já passou falando assim, um pai nunca está preparado para sepultar um filho, nem uma mãe. Nunca, nunca, nunca. É a pior dor. Já teve mãe que falou assim, olha, eu amava minha mãe, sofri muito quando minha mãe morreu, quando meu pai morreu, quando meu irmão morreu, mas quando meu filho morreu de acidente, gente, não tem dor que se compare. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Diz aqui, olha, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolem uns aos outros. Ou seja, Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram na graça dele. Tá certo? Ele vai ressuscitar. Agora, essa ideia da ressurreição nos últimos dias, ela fazia parte até do judaísmo da época de Jesus. Quando você vai estudar, por exemplo, aqui o momento da ressurreição de Lázaro, é interessante que Jesus chega ali no lugar com a notícia que Lázaro havia morrido, e quando ele vai encontrar primeiro com Marta, ele tem esse diálogo com Marta, João capítulo 11, versículo 21 em diante. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Aí Jesus falou: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala com ela: não, no seu caso, você está certa, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia, mas eu vou antecipar isso para vocês. Eu vou ressuscitar Lázaro agora. Isso é lindo, eu vou ressuscitar Lázaro agora para você. Ele ressuscita Lázaro como uma amostra do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, quando os mortos serão ressuscitados. Agora você fala: Rodrigo, todos os mortos vão ressuscitar indistintamente? Mais ou menos. Por quê? Olha o que diz, vou lembrar para vocês de novo, a passagem de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ou seja, os soldados romanos que participaram da crucifixão de Jesus, os chefes do Sinédrio ali, o próprio Pilatos, que até onde me consta não foi salvo, eles que participaram da crucifixão, da condenação e morte de Jesus, eles vão ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. O próprio Jesus falou: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então isso me dá a entender que essas pessoas também vão ressuscitar na volta de Jesus. Terá uma ressurreição especial, se eu posso dizer assim, para que essas pessoas vejam Jesus voltando. Tanto é que o livro de Daniel, capítulo 12, ele também diz isso. Vou ler para vocês aqui no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 4 em diante. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Não, perdão, versículo 2. Daniel diz assim: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel diz assim: muitos, não diz todos. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Bom, realmente que apenas alguns ressuscitarão para a vida eterna e não todos, está claro que nem todos serão salvos. Então, isso aqui não é um problema. Mas quando ele diz muitos ressuscitarão, por que não todos? Sendo que aqui fala que todos verão. Então, como ele fala de muitos, ele está falando de uma ressurreição especial que acontecerá na segunda vinda de Jesus. Então, na segunda vinda de Jesus, haverá a ressurreição dos fiéis a Cristo, que morreram em Cristo Jesus, vão ressuscitar. Apocalipse até fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Está aqui em Apocalipse capítulo 14, eu vou ler essa passagem para vocês. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, esses mortos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. E é interessante que Paulo ainda continua dizendo que será como um abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Tá certo?
Um abrir e fechar de olhos, quer dizer, a pessoa nem vai perceber e já vai ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Então será uma coisa maravilhosa. Aqui quer dizer, deixa eu ver só aqui, um abrir e fechar de olhos. Eu quero pegar essa passagem para vocês. Nós os vivos, eu vou ler de novo aquele texto, depois eu ler a passagem do abrir e fechar de olhos. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos à vida de Jesus, de modo nenhum precederemos os que morrem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será uma coisa assim maravilhosa. A outra passagem do abrir e fechar de olhos, ela está aqui, olha, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não deixem de mover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, etc, etc. Aí ele continua dizendo, aqui, deixa-me ver, tem uma outra passagem aqui, perdão, só um minutinho. Agora que o detém, com grande engano. Bom, tudo bem, eu não estou achando agora a expressão que ele fala é o seguinte: será como um abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, aí você já aprendeu então que os mortos em Jesus vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Mas alguns ímpios também vão ressuscitar para ver Jesus voltando, especialmente aqueles que participaram da sua crucifixão. E os outros ímpios, os que não foram salvos? Aí que vem a passagem de Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, que diz assim, versículo 11 em diante: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. É Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com elas ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Aí diz que Jesus volta, aí os mortos, os ímpios são mortos pela vinda dele. Aí diz aqui, olha, no seu manto está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí diz que vi a besta, verso 19, com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, com sinais que seduziu aqueles que receberam a marca na sua fronte. Os dois foram lançados no lago de fogo e enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca dele, e todas as aves se fartaram de sua carne. Então diz que essas pessoas são mortas. Mas, quando se passarem 1000 anos, esses ímpios vão ressuscitar. Para quê? Para sofrerem o juízo final de Deus. Aí o capítulo 20, verso 5 de Apocalipse diz: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Então, veja, Jesus volta. Quem for salvo e estiver vivo, vai ser arrebatado para estar com ele nas nuvens do céu. Quem for salvo e estiver morto, vai ressuscitar para o encontro de Jesus nos ares. Tudo bem? Aqueles ímpios que morreram perdidos
e participaram da morte de Jesus, da sua crucifixão, vão ressuscitar também, mas não para receberem a vida eterna. Vão ressuscitar apenas para ver a segunda vinda de Jesus. E depois vão ser, mais uma vez, destruídos pela manifestação do seu poder. Passam 1000 anos. Depois de 1000 anos, aí os ímpios que estão mortos vão ressuscitar. E aqueles ímpios que na vinda de Jesus também foram destruídos, foram mortos, eles também vão ressuscitar para receber o fogo que cai do céu e os consome, o juízo final. Ficou claro até aqui? Agora, uma outra passagem, glória. Alguns vão pular, outros vão triunfar. Agora é interessante notar que a reação de todos não será igual. Porque quando você vai no Apocalipse, olha que curioso. Alguns dirão, eis que esse é o nosso Senhor a quem nós aguardávamos e ele nos salvará. Serão salvos. Esses são fáceis de imaginar. A diferença da reação entre os salvos será apenas por questão de personalidade. Alguns vão pular igual um cabrito, outros vão gritar glória a Deus, né? De um tom mais pentecostal, outros vão só chorar, assim, emudecidos diante da cena, outros vão abraçar a família, outro vai ficar saltitando, outro vai cantarolar, outro vai ficar sem pasmo. Não importa, não tem uma cartilha que fala que todos os salvos vão ter que ter a mesma reação. Cada um vai ter uma reação de acordo com a sua personalidade, mas será sempre uma reação de alívio, de alegria. Quanto aos ímpios, Apocalipse capítulo 6 diz que alguns deles vão desesperadamente pedir a morte sobre si. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e dos montes e disseram aos montes e rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira deles e quem poderá subsistir? Então esses ímpios aqui vão falar assim, não tem jeito para nós, vamos morrer, vamos pedir que nos mate logo para não enfrentarmos a angústia da sua manifestação, da sua presença, da sua vinda. E de fato, Mateus 24 também, que eu já li para vocês, diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Porém, contudo, entretanto, todavia, alguns serão mais arrogantes. Olha que curioso. Mateus capítulo 26, versículo 40 diz. Capítulo 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Fui forasteiro e vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. Então eles perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, e não te acudimos? Aí Jesus fala assim: sempre que vocês deixaram de fazer para um pequenino, vocês fizeram para mim. Percebam, esses aqui são mais autoritários. Eles querem questionar: quando é que nós não fizemos? Diz que até alguns vão falar o seguinte: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos curas. E ele vai falar assim: eu não conheço você. Veja que esse comportamento desse grupo de ímpios é diferente do outro. O outro já se reconhece como perdido. Tanto é que ele clama aos montes que caiam sobre eles. Mas esse segundo é tão hipócrita que quando Jesus volta ainda querem tirar satisfação com ele. Que petulância, hein? Imaginem o fogo da presença de Deus, o sujeito com a vida errada, mas a mente dele está tão, assim, embotada. A Bíblia fala das mentes embotadas, já está tão cauterizada, que ele ainda se acha no direito de questionar a Deus por que ele não está entre os salvos. E Jesus vai falar assim: saiam malditos, eu não vos conheço. Gente, é pior do que o primeiro caso, porque o primeiro ímpio, pelo menos, ele já sabe que está perdido, ele é honesto com a perdição dele. O segundo ainda nutre a aparência de piedade até o fim. Que triste, não é? Então isso é um alerta para nós cristãos. Uma segurança excessiva, perigosa. Achar que está tudo bem, não.
Mantenha a sua fidelidade a Deus e a certeza no seu coração que você está em paz com o Salvador, tá bem? Muito obrigado pelo carinho, você que ficou comigo até aqui. Lembremos, aqueles que forem meus novos alunos no plano Premium e no plano anual do Bíblia Comentada, eu vou mandar de graça para você, em qualquer lugar do Brasil, o livro Maria Madalena, A Verdadeira História, assinado por mim, tá bom? É só você clicar no link e se inscrever. Um grande abraço, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Tchau, tchau!